Hoje eu vou te contar 3 exercícios para melhorar o seu bíceps. E melhor do que isso, eu vou te explicar o porquê vamos utilizar cada um deles e os segredos por trás de como aumentar o tamanho do seu bíceps. Fala galera do YouTube, se você chegou aqui no meu canal agora e ainda não me conhece, o meu nome é João Batista, eu sou especialista em consultoria fitness e tô aqui no YouTube ajudando você, pessoa convencional, a ter um shape acima da média. Antes de contar os 3 exercícios para melhorar o seu bíceps, eu vou te explicar o porquê eu escolhi esses 3. E assim você vai entender o motivo dessa seleção, para que você consiga entender não só por que aquele exercício está ali, mas para que você consiga aplicar essa logística, essa lógica por trás da seleção desses 3 exercícios no seu dia a dia e consiga estar sempre evoluindo nos seus treinos de acordo com a sua necessidade. Vamos começar aqui lembrando que o seu bíceps ele é um músculo biarticular, ou seja, ele cruza a articulação do seu ombro e a articulação do seu cotovelo, não apenas a articulação do cotovelo como a maioria das pessoas pensam, tá? E saber disso faz toda a diferença para aumentar o tamanho do seu bíceps. Isso porque, a depender da variação do ângulo das articulações, tanto do seu ombro quanto do seu cotovelo, a gente vai ter a mudança completa do exercício, tanto da forma como o bíceps vai agir, quanto no ponto de torque do movimento, fazendo com que a gente recrute mais ou uma parte do bíceps ou a outra parte. E isso está diretamente ligado com a seleção dos 3 exercícios que eu fiz no vídeo de hoje, para que a gente consiga trabalhar o seu bíceps como um todo, cabeça longa, cabeça curta, com pontos de torque a 90 graus de flexão, com o braço mais estendido e com o braço mais flexionado, trabalhando o seu bíceps de forma completa e desenvolvendo ele como um todo. Como a gente já viu que mudar a angulação do ombro e mudar a angulação do cotovelo faz com que a gente tenha uma diferença na ativação e no recrutamento do bíceps, agora eu vou falar para você os 3 exercícios para você desenvolver o seu bíceps como um todo, de maneira completa. Mas antes disso, confere se você está inscrito aqui no canal, porque 98% das pessoas que me assistem não estão inscritos no canal. Eu consigo ver isso no meu Analytics. Então, quando eu olho lá, quem assistiu o vídeo, quem é inscrito, 98% das pessoas não são. Então, confere aqui embaixo no botão se você está inscrito. Se você não tiver, já se inscreve e aí a gente faz um combinado. Eu ajudo você a melhorar os seus treinos e você me ajuda a crescer aqui no YouTube se inscrevendo no meu canal. E o primeiro exercício da nossa lista vai ser a rosca com halter no banco 45 graus. Não se preocupa se você não sabe que exercício é esse, ele vai estar aparecendo aqui do lado para que você tenha uma noção de como executá-lo. E como vocês podem observar aqui, nesse exercício a gente mantém uma extensão do ombro ao mesmo tempo em que faz a flexão e a extensão do cotovelo. O que é a extensão do ombro? Quando a gente eleva o nosso braço, a gente faz a flexão do ombro. Quando a gente abaixa, a gente está fazendo a extensão. E se vocês observarem aqui nesse exercício, a gente está o tempo todo mantendo essa extensão do ombro. E vocês lembram que lá no início eu falei que o nosso bíceps também cruzava a articulação do ombro, né? Então, quando a gente mantém essa extensão do ombro, o que vai acontecer é que a gente mantém as fibras do nosso bíceps alongadas durante todo o movimento. E isso faz com que a gente aumente a capacidade de produção de força delas. Quando a gente afasta os filamentos de actina e miosina, a gente tem uma maior capacidade de produção de força, tanto da cabeça curta quanto da cabeça longa, já que todas essas fibras estão alongadas e uma boa capacidade de produção de força. E como a gente mantém esse alongamento durante todo o movimento, a gente aumenta a capacidade de contratibilidade delas. Então, prestem muita atenção que nesse exercício aqui vocês precisam manter o ombro em extensão. Não adianta quando vocês fizerem a flexão de cotovelo, vocês fazerem junto uma flexão do ombro. Senão a gente meio que vai contra essa ideia de manter essa extensão de ombro. O segundo exercício dessa lista é a rosca Scott. E isso tem um motivo, tá? Vamos analisar agora esse movimento que vai aparecer aqui do lado. Como vocês podem observar aqui na rosca Scott, a gente ao invés de ter uma extensão do ombro, a gente já tem um leve grau de flexão. E isso por si só, naturalmente, já vai reduzir a capacidade de produção de força do nosso bíceps, principalmente a cabeça curta, que é essa cabeça aqui mais próxima do ombro. Por quê? A partir do momento que a gente coloca essa cabeça curta, que também trabalha fazendo a flexão de ombro, fazendo esse movimento, a gente começa a colocá-la em inatividade ativa, o que vai fazer com que sobre mais trabalho para a sua cabeça longa do bíceps, para essa parte mais distal, porque a outra está ocupada fazendo a flexão de ombro.
Mas aqui a gente não pode esquecer que o nosso braço está apoiado, então a gente não precisa estar produzindo uma força ativamente, a gente só reduziu o comprimento dessa fibra. E um outro ponto muito importante da gente se atentar é que no exercício anterior a gente tinha um ponto de maior torque, ou seja, o seu músculo precisava produzir mais força quando a gente estava com um ângulo de 90 graus de flexão de cotovelo. E aqui o seu músculo vai precisar produzir mais força, a gente vai ter um ponto de maior torque quando o seu braço está quase todo alongado, quando o seu cotovelo está quase todo estendido com o seu bíceps em uma posição de alongamento maior. Isso também faz toda a diferença, porque vai fazer com que as fibras ali da parte distal precisem produzir mais força, sendo que o ponto de maior necessidade é quando o nosso bíceps está alongado. E isso vai tornar esse exercício altamente eficaz para a parte distal do seu bíceps, essa parte próxima ao cotovelo. Antes de ir para o terceiro exercício, eu preciso te lembrar que eu trabalho com consultoria online de treino. E se você está tendo dificuldades em ter resultados com a musculação, eu posso te ajudar. O meu site vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo para você tirar todas as dúvidas e até mesmo falar comigo caso precise. E o terceiro exercício para melhorar o seu bíceps é a rosca cruzada unilateral na polia. Não se assuste com o nome, eu vou deixar passando uma imagem aqui do lado no vídeo para vocês saberem qual é o exercício. Se vocês observarem aqui, mais uma vez nós mudamos o grau de flexão do ombro. Então nós começamos com o ombro bem estendido, flexionamos ele um pouquinho e agora nós flexionamos ainda mais. Só que se vocês observarem, além de uma flexão do ombro, a gente fez uma abdução e uma rotação externa. E nada disso foi por acaso, tá? Quando nós flexionamos o nosso ombro ainda mais, e dessa vez sem o banco da cadeira da rosca Scott fazendo o apoio do nosso braço, a gente reduz ainda mais a capacidade de produção das fibras mais proximais do nosso bíceps, dessas fibras aqui mais próximas do ombro. E isso faz com que a gente reduza ainda mais a capacidade dessa cabeça curta do bíceps de produzir força, por ela estar ocupada fazendo essa flexão do ombro, enquanto a gente precisa fazer simultaneamente a extensão e a flexão do cotovelo. E aí a maior parte desse trabalho de flexão vai sobrar para a cabeça longa do bíceps, que é essa parte mais distal. Isso foi a flexão do ombro. E essa rotação externa e abdução também tem um motivo. Quando a gente faz esse movimento de rotação externa e abdução, a gente está alinhando as fibras do nosso bíceps sempre ao vetor de resistência, ou seja, a polia, o cabo está puxando para lá e a gente alinhou as fibras do seu bíceps ao vetor de resistência. Quando a gente faz isso, de certa forma, a gente acaba aumentando o grau de excitação dessas fibras, porque elas estão diretamente alinhadas com o vetor de resistência. Então elas estão numa posição super favoráveis para produzir força, o que vai fazer com que a gente consiga fazer uma contração eficaz do nosso bíceps. Mas aqui a gente tem um detalhe importante. Enquanto nos outros exercícios a gente tinha a força da gravidade puxando para baixo e a gente tinha uma mudança muito grande no ponto de torque do exercício, porque de acordo com que o peso vai ficando paralelo ao solo, vai ficando mais difícil. E tanto quando ele desce quanto ele passa desse paralelismo, fica muito mais fácil. Aqui a gente tem uma polia. Então a tensão nessa polia ela acontece de forma constante. A mudança nesse ponto de torque, ela é quase irrisória, o que vai fazer com que o seu bíceps seja solicitado quase de maneira igual durante todo o movimento. Então, por mais que a gente esteja com as nossas fibras da cabeça curta do bíceps em insuficiência ativa pela flexão de ombro, quando chegar no ponto de flexão máxima do cotovelo, o torque ainda vai ser muito significativo, porque a gente tem uma tensão constante no cabo. Então essa seleção de exercícios faz com que, de maneira inteligente, a gente tenha uma variação do ponto de torque de todos eles e uma mudança na conformidade e na forma com que as fibras são solicitadas. Isso vai fazer com que a gente tenha estímulo da cabeça longa do bíceps com o braço com o cotovelo quase estendido, da cabeça curta do bíceps quando a gente está com o ombro estendido e a gente tem um pico de contração com o cotovelo mais flexionado, e um torque constante na polia com a cabeça curta do bíceps em insuficiência ativa, lembrando que essa seleção de exercícios visa aumentar o seu bíceps de uma forma geral, ao longo de toda a musculatura. Mas também existe a possibilidade de manipular esses exercícios para melhorar um ponto específico do seu bíceps, ou a parte mais próxima do cotovelo, ou a parte mais próxima do ombro. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo falando sobre como
melhorar cada ponto específico, ou a parte mais distal ou a parte mais proximal. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você me assistiu até aqui, meu muito obrigado e fiquem com Deus.